Bom, pessoal, vamos lá. Vamos lá iniciar um novo assunto, que é o silogismo propriamente dito, né? Então, a gente tem esse argumento aqui, a gente chama esse argumento de silogismo. Então, vamos direto ao ponto, né? A gente tem esse argumento aí: todos os seres racionais são mortais. Todos os filósofos são seres racionais. Eu vou concluir o que dessas duas frases aqui, pessoal? Eu vou concluir que todos os filósofos são mortais. Por quê? Porque a união dessas duas frases aqui, a ligação delas duas, me proporcionou chegar a essa terceira afirmação de que todos os filósofos são mortais. Por que todos os filósofos são mortais? Porque todos os seres racionais são mortais. Os filósofos são seres racionais, logo, todos os filósofos são seres racionais, que são mortais, os filósofos também serão mortais. Então, esse é um argumento, Aristóteles chamou de silogismo. Esse argumento ele é composto por três frases, né? Como vocês viram aqui, e três termos. Vamos lá no PDF que eu passei para vocês. Aqui nós temos a argumentação, o discurso, cada proposição para chegar a uma conclusão. Aí dá um exemplo aqui, tal, do Mercúrio. Então, vocês veem aqui, pessoal, que essas três frases, cada uma vai receber um nome diferente. Premissa maior, premissa menor, conclusão. A gente vai saber por que essa vai ser chamada de premissa maior e premissa menor. Então, fala aqui, dizendo, né? Estamos diante de uma argumentação, três proposições, em que a última está chamada de conclusão e deriva, logicamente, das duas anteriores, chamadas de premissa. Tá? A conclusão é derivada, ela surge a partir, é uma derivação lógica das duas anteriores. Então, ela existe por causa das duas anteriores. Então, Aristóteles, no silogismo, isso aí, tá? Ele vai por essa ligação. Então, conforme a posição que eu ocupo na argumentação, como eu falei, o silogismo é composto de termos, né? Vamos voltar aqui em cima. Uma ligação de dois termos por meio de terceiro, meio de um terceiro. Né? Então, esse argumento vai ter três termos, né? Aqui no caso, daquele exemplo, mercúrio, metal e sólido. Então, o que vai ligar o mercúrio a esse terceiro termo aqui é o termo do meio aqui, chamado metal. Conforme a posição que ocupam na argumentação, os termos podem ser chamados de médio, maior e menor. Então, a premissa maior, menor, ou premissa maior, menor, conclusão, agora nós temos também os termos, né? Os termos, lembrando, são palavras, conceitos. Então, aquilo que existe na realidade, que tem um dicionário, um significado. Então, vamos lá. Existem esses três termos no silogismo, não mais que três, não menos que três, somente três. Quais são esses termos? Termo médio, maior e menor. Vamos continuar com o que está dizendo aqui. O termo médio é aquele que aparece nas premissas. Pessoal, isso é importante. O termo médio é aquele que aparece nas premissas. Então, como que eu vou saber quem é esse tal de termo médio? O professor é aquele que aparece nas premissas. Tá certo? Então, esse vai ser o termo médio. E faz a ligação entre os outros dois termos. Né? O mercúrio, que é o termo médio, e o metal e sólido. Nesse exemplo lá de cima. O termo maior, quem é o termo maior? É o predicado da conclusão. No caso aqui, aquele exemplo, sólido. Então, a linha de português. Professor, a oração tem sujeito e a professora de português diz que a oração é sujeito e o predicado. Sujeito é de quem eu estou falando na frase, na oração. E predicado é do que eu estou falando do sujeito. Então, o termo maior é o predicado ou o sujeito? Tem predicado da conclusão. Professor, aqui é a conclusão. Então, eu tenho que olhar direto na última frase, né, que é a conclusão, isso. Tem que olhar na última frase. É o predicado da conclusão. No caso, não é sólido. Vamos lá? E o termo menor é o termo sujeito da conclusão. É de quem eu estou falando na última frase lá, que é a conclusão. No caso aqui é mental. Vamos confirmar isso? Então, o termo médio é quem aparece lá nas premissas, não aparece na conclusão. Então, Mercúrio apareceu aqui, Mercúrio apareceu aqui. Apareceu nas duas premissas, ele é chamado de termo médio. Agora, eu vou saber o termo maior. O termo maior é quem a gente vai analisar somente essa última frase aqui. Algum metal não é sólido. De quem? Eu estou falando de quem? De metal. Então, metal vai ser o sujeito. Mas eu quero saber quem é o termo maior. O termo maior, do que eu estou falando sobre metal? Vai ser chamado de predicado. O que eu estou falando sobre algum metal? Que esse algum metal não é sólido.
Então, qual vai ser o termo aqui? Predicado sólido. Eu estou falando que algum metal não é sólido. Então, essa palavra sólido, a gente chama de termo, vai ser chamado de termo maior. E, quando a gente vai localizar a premissa maior, é onde está localizado o termo maior. Está localizado o termo maior, né? De baixo ou de cima. O termo maior é sólido. É o predicado da conclusão. Aqui na de cima, ó, por isso ela vai ser chamada de premissa maior. E Mercúrio aqui de novo na conclusão, né, a gente vê que o sujeito da conclusão é metal. É do que eu estou falando na conclusão? De metal. Estou falando que algum metal não é sólido. Então ele vai ser chamado de sujeito e a premissa que ele aparece é chamada de premissa menor. Então, apareceu aqui ou aqui? Aqui. Então, Mercúrio é um metal. O metal, que é o sujeito da conclusão, vai ser chamado de termo menor. E onde o termo menor aparece, a gente chama de premissa menor. Então, essa é a estrutura do silogismo. Né? Ele é composto de termos, médio, maior e menor, e a estrutura dele é essa. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Então, vamos botar a mão na massa e vamos nos exemplos aqui que eu preparei. Vamos responder. Vamos localizar, então, aqui. Nesse argumento, todos os seres racionais são mortais, todos os são seres racionais, ó, todos são mortais. Vamos localizar o termo médio, o termo menor e o termo maior. E também as premissas, né? As premissas maior, menor e conclusão. Vamos lá. Quem é os termos aqui, pessoal? Vamos localizar os termos aqui. Vou colocar uma cor de vermelho, eu vou localizar aqui os termos. Então, todos os seres racionais são mortais. Quantos termos eu tenho aqui? 2. Seres racionais e mortais. Vamos para a frase de baixo. Todos os filósofos são seres racionais. Seres racionais já sei. Então, sobrou filósofos aqui. Então, 3 termos. Eles repetem. Pessoal, repetiu aqui, mortais repetiu aqui em cima, então não preciso sublinhar aqui em cima nem aqui filósofo também, porque eu já fiz aqui em cima. Então, 3 termos, seres racionais, mortais e filósofos. Professor, mas quem é o termo médio, o termo menor e o termo maior? Isso que a gente vai fazer agora. Então, o termo médio é quem aparece nas premissas. Seres racionais aparecendo na primeira premissa, seres racionais aparecendo na premissa de baixo. Então, ele vai ser chamado de termo médio. Só apareceu nas premissas. Então, o termo que aparece somente nas premissas é chamado de termo médio. Termo maior. Quem é o predicado da conclusão? Então, a conclusão é essa última frase aqui. Todos os filósofos são mortais. Então, o sujeito é filósofo. Do que eu estou falando sobre o filósofo ser predicado? Eu estou falando dos filósofos que eles são mortais. Então, localizei mortais, vai ser o termo maior. A premissa, ele se encontra essa premissa de cima aqui. E o termo menor sobrou filósofo. Mas por que filósofo é o termo menor? Porque ele é o sujeito da conclusão. Por que ele é o sujeito? É porque na conclusão aqui, que é essa última frase, eu estou falando deles. Né? De quem se fala na oração? Quem é o sujeito da oração? Quem está praticando a ação de ser mortais? Ou tem a característica de ser mortais? Os filósofos. Então, aqui, a premissa que ele aparece é essa aqui, a de baixo. Então, essa última frase aqui, eu sei que é a conclusão, né? Estou concluindo o raciocínio. A premissa maior é aquela que o termo maior aparece. Então, é lá de cima, né? Mortais, o termo maior, vai ser chamada de premissa maior. Então, essa frase, todos os seres racionais são mortais, é chamada de premissa maior. Então, está aí, premissa maior localizada. Sobrou a premissa menor. Mas por que ela é premissa menor? Porque o sujeito da conclusão, que é filósofo, um erro aqui, está localizado aí. Fechou com certeza. Aí, pessoal, então, nós fizemos aí um exemplo perfeito aqui. Premissa maior, premissa menor, conclusão, localizamos os termos, 3 termos, e as 3 premissas. Com a atividade que eu passei para vocês, vai ter basicamente para vocês fazerem essas determinações aí que eu pedi. Eu estou fazendo agora. Então, até mais, pessoal. Boa atividade.